que percebeu exatamente qual era a emoção daquele momento para cada um de vocês. Foi muito legal tê-lo ali e eu acho que isso também ajudou até você se soltar, inclusive, na emoção, não? Eu acho que ele estava emocionado também, né? Ele estava curtindo aquele momento e a corrida que foi, né? Eu acho que foi uma corrida, sem dúvida, onde, como eu disse antes, tudo aconteceu, uma corrida super disputada, muitas ultrapassagens, onde não dava para saber quem ia vencer aquela corrida, né? Porque muitas coisas aconteciam a cada momento e eu acho que ele se empolgou também e as perguntas foram bacanas também. Ele até fez uma massagem. Você não entendi aquela massagem que ele fez. Foi, ele fez uma massagem. Agora, durante a prova, chegou a pensar que estava tudo perdido? Porque assim, pela circunstância, vocês já desde o começo vocês estavam preparados para a chuva vir em algum momento. Mas dá para ter essa noção de que está tudo perdido? Dá, lógico. Com a minha corrida, né, a hora que eu vi que eu estava lá atrás, quase tomando uma volta, né, o único jeito de mudar essa situação é um safety car, né, e foi o que aconteceu. Era o único jeito de me pôr na corrida de novo, porque não tem como tirar uma volta, né, disputando com carros rápidos, até mais rápidos que o nosso, né, durante o campeonato. A gente não tinha um carro mais rápido, né, a gente tinha um carro mais competitivo em corrida, mas não era quase em todas as coisas o carro mais rápido na pista. Então, naquele momento, a situação estava muito complicada e era só um safety car para me pôr na corrida. E o safety car apareceu e me pôs na corrida. E aí, quando apareceu, você se divertiu? Você falou, eu me diverti muito. Eu falei, agora é a chance. Agora é a chance, vamos para cima. E eu tinha um ritmo bom, eu vinha ultrapassando muitos carros. Na verdade, eu tive um bom ritmo o fim de semana todo, né? Até no seco, a classificação foi muito boa. Lógico, não larguei na frente, mas a volta que eu fiz foi uma volta perfeita, era como as voltas que eu fiz quando eu larguei na pole Interlagos, né? Então, pelo o ritmo que a gente tinha na classificação. Então, eu acho que o fim de semana foi bom, o ritmo era forte o fim de semana todo, não só na Corrida do Brasil, como eu acho que vale a pena dizer, né? A segunda parte do campeonato foi muito... Sem dúvida. No caminho que eu queria, né? Queria antes também, né? Mas não sei o que estava acontecendo antes, que onde as coisas não se encaixavam, né? Mudaram o carro? Não mudaram o carro. A gente mudou um pouco o acerto. Lógico que eu demorei um pouco para entender como acertar esse carro para mim. Agora, não foi de agosto para frente onde o meu ritmo melhorou. Tiveram corridas onde eu tinha um ritmo rápido, mas alguma coisa acontecia. Por exemplo, corrida da Alemanha, na classificação, chove, né, na classificação, não era nem no Q1, era no Q2, começa a chover, aí eu saí, era a primeira volta que fazia o tempo, né, porque a chuva ia aumentando, depois eu não conseguia mais fazer o tempo, né. Eu saí, eu não consegui, eu acabei errando, passando reto numa curva, eu não consegui fazer o tempo na primeira volta, e aí depois começou a chover, eu não tinha como fazer, né. Eu não passei para Q3, larguei lá atrás, perdi a asa na largada, o Toro Rosso que arrancou o pé na minha frente, eu acabei tirando, perdi a asa, mas era uma corrida que eu tive um dos melhores, eu fui um dos mais rápidos durante a corrida toda, quer dizer, mas não consegui chegar na posição certa. No Canadá, eu estava largando muito bem, eu estava em quinto na corrida, rodei. Quer dizer, tanta coisa estava acontecendo, né, até nas corridas onde eu tinha um bom ritmo, que parecia que tinha uma nuvem preta em cima. Pois é, você sabe que agora a gente consegue conversar disso relaxadamente e tal, mas você chegava em casa nessas horas, nessas provas, quebrou muita coisa no motorhome, em casa. Você é desse tipo? Você é desse tipo que explode? Não, eu não sou desse tipo de... Mas eu fico chateado. Eu acho que é o que passa, né, dentro da sua cabeça, é o que você acaba pensando. E quando você começa a pensar coisas negativas, né, pô, isso acontece comigo, é uma em cima da outra, você já entra na próxima corrida já pensando, o que vai acontecer nessa? Eu acho que não ajuda, né? Eu acho que você tem que sempre... Você entrou nisso? Eu entrei, 100%. Eu entrei numa... Eu acho que não era uma depressão, porque depressão é uma coisa forte, não, uma coisa pesada. Uma condição clínica, né? Eu acho que era uma depressão na sua carreira, né? Onde muitas coisas negativas passam. Uma fase ruim. Uma fase ruim onde
você acaba entrando nessa onda de coisa ruim, pensamento negativo. E eu acho que isso não ajuda, só prejudica, e muitas coisas negativas que acontecem, essa nuvem preta, também é em relação ao seu pensamento. Eu acho que quando você pensa positivo, eu acho que atrai coisas positivas também. Bom, teve muita coisa de fora. Comentários. Aí você erra, coisa não acontece, aí o pessoal começa... Você até usou um termo lá no final de semana, me deram porrada de tudo que foi jeito. Você ouvia essas porradas, assimilava, você fez uma compilação. Como é que essas coisas chegavam em você? Você é daqueles que, terminou o Grande Prêmio, você vai lá, vai tomar café da manhã, abre o jornal para ler as críticas? Pô, na verdade, a realidade é que eu sempre tomei porrada, né, na minha carreira. Independente, na época boa, vencendo corridas, disputando o campeonato, eu ainda tomava porrada. A cada ano, todos os anos que eu corri pela Ferrari, tinha gente que ia pegar meu lugar no final do ano. Verdade. Todos os anos. E não acontecia a mesma coisa com outro piloto de uma equipe grande, né? Acontecia comigo, né? Então eu acho que virou meio que uma tradição, sei lá, alguma coisa que a imprensa acho que gosta, né, de botar fogo em cima de mim, né? Isso desde quando eu entrei na Ferrari. Eu entrei na Ferrari, era o Valentino Rossi que ia para o meu lugar no ano seguinte, e tinha mesmo essa possibilidade, só que o ano que eu tive foi muito bom, tal, eu acabei renovando, e aí a cada ano tinha 2 ou 3 pilotos que iam entrar no meu lugar, alguém, né? Eu vou te falar, antigamente eu lia mais, eu era muito mais ligado às notícias, eu gostava, né, de ir na banca, comprar revista de automobilismo, comprar jornal de automobilismo. Eu era fissurado na Itália, na Auto Sprint, eu ia comprar. Só que aí com o tempo, acabando, né, lendo coisas onde... Eu acho que você ser criticado faz parte do esporte. A hora que você não faz um trabalho de direito, uma corrida decente, tem que ser criticado mesmo, né? Só que acho que falta de respeito é uma coisa diferente, né? Então, eu acabei perdendo um pouco a vontade e o prazer, né? De estar sempre lendo, vendo e empolgado para ver aquilo que as pessoas iam escrever. Hoje, para falar a verdade, eu me preocupo muito menos com isso. É uma coisa que acho que dá para você saber que o teu trabalho está sendo feito e o teu ambiente, né? Até porque, pô, você vê o que eu li de coisa de gente me pondo para fora, certeza absoluta, e a mesma pessoa, a partir do momento que 2 resultados aconteceram, a mesma pessoa falando, tem que assinar com ele está mostrando. Então, quer dizer, como é que você vai confiar, né? Como é que você vai acreditar numa pessoa como essa? Você sabe que tem uma coisa de vender notícia também. Não estou falando que não tem, lógico, né? As pessoas que entendem e que faz o seu trabalho direito e decente. Tem, e não são poucos, mas são muitos que não fazem, entendeu? Então, a mídia italiana no mundo da moto é exatamente isso. A Moto Sprint é um espelho da Auto Sprint, mas eles manipulam muito. O jornalista italiano, eu não sei se toda essa crítica nascia na Itália e crescia para o mundo inteiro, ou às vezes vinha de outros países também, essa crítica. Não era só na Itália, lógico que Itália é um país muito latino, né? Muito quente. Fervoroso, né? quente, apaixonado. A gente vê, eu gosto muito de futebol e acompanho muito futebol italiano. O que você vê de coisa também no meio do futebol, né? No meio da imprensa, é o estilo, né, da imprensa italiana. Mas não é só a imprensa italiana também, aqui também tem, o Brasil também é um país que tem esse calor, né, E mais ainda, aqui a gente ainda tem a questão da torcida, né? Porque aquilo que a gente até conversou uma vez, quer dizer, o tanto que o torcedor torce para você, quer que você vá bem, e na hora em que ele se projeta em você. Na hora que você não vai bem, é como se você o estivesse frustrando. Mas não é você, Felipe Massa, que está indo mal, é ele. Aí ele fala assim, mas você não está me representando bem. Aí ele fica com raiva do Felipe porque ele não está sendo bem representado. Mas o GP Brasil foi muito legal exatamente por causa do lado que ele ficou emocionado, porque a torcida inteira está do lado dele. Mas isso foi muito legal. Porque a maioria, eu acho, está do seu lado. A gente sabe como é a torcida. A torcida torce
torcida, tipo, pula e xinga ao mesmo tempo, cara. Não faz parte, Você cara. é torcedor de futebol, você sabe. Futebol é assim, cara. Você vai no estádio pra você ver como é que é. Aliás, você tá mais xingando do que aplaudindo, né? Seu timinho, eu vou te falar. Não, você tá jogando bem agora. Vai jogando disputar bem. a final. Então, Não, como vai? A gente não tá sabe, jogando o programa bem? está indo pro ar depois. Nunca... Tá Pois certo. Ligadaço, Eduardo Amedimelo. Não, eu tô aqui só ouvindo. Quando eu falou... Não, pois é. Você sabe, não sei se você sabe, você quase foi campeão do mundo em 2008, por alguns metros. sei. Você sabe que ele é bicampeão mundial? Você sabia? Você está sabendo Não. disso? Não, ele... Não, conta pra ele me então. conta, pô. Eu vou contar. Embarrass yourself. Eu tenho ido constantemente a Brasília, inclusive voltei de lá semana passada, e eu fico na casa do Nelson Piquet. E toda vez que a gente sai lá para jantar, eu falo para os amigos dele na mesa lá, falo, vocês são uns privilegiados. Nessa mesa aqui tem 5 títulos mundiais. Os caras, como assim? Eu falo, tem 3 dele de Fórmula 1 e 2 meus de Corsa. Cara, que Corsa? Eu falei, não, Corsa só tem no Brasil, vale pro mundo inteiro. Então, Ele então usa é o mais do critério que da óbvio. NBA, manja. A Mais NBA, do que o time óbvio. que ganha é campeão do mundo. De Corsa eu sabia. É, de Corsa, tá vendo? É, Vi. 2, são Até 2. meu irmão chegou a correr de Corsa. O Dudu acompanhava. começou com a gente. Acompanhar, verdade. O Dudu começou com a gente. Mas, aproveitando agora que você me deu essa oportunidade, Colei eu a queria bola. até agradecer mais uma vez o Felipe, que a gente convidou, eu conversei com o seu pai mais ou menos em agosto, e ele estava no meio daquele tiroteio, o Luca Colaiani, acho que falou, não, segura um pouquinho a onda, que estava para renovar o contrato, agora, graças a Deus, renovou. E a gente agradece imensamente a sua presença aqui. É um prazer estar aqui Agora, com vocês. para falar do Grande Prêmio Brasil... Para falar daquilo que a gente não gosta, né? De corrida, detesta, de Corsa, né? De campeonatos importantes. Pô, campeonato mundial, pô. lógico. São 2, aliás, eu queria te agradecer a caguetagem que você falou pro Nelson. Eu falei pro Ele Nelson, tirou, lógico, eu mandei fazer aqui um no troféu. programa, ainda bem, eu falei, Nelson, vai lá na sua sala de troféu e recolhe, porque tem 2 intrusos lá. Não, você não sabe o que ele fez? Ele fez o troféu... Eu mandei fazer um troféu maravilhoso, bicampeão mundial de Corsa e tal, e fiz a entrega solene num jantar na casa dele. Peguei a câmera, dei para a Viviane, esposa dele, ela filma, por favor. Falou, Nelson, queria aqui te presentear, é a coisa mais cara que eu tenho na minha vida, depois dos meus filhos, da minha família, evidentemente. Esse é o troféu que eu ganhei do bicampeão. E ele assim, né? Aí ele falou assim... Eu falei, não manda... aliás, é tem por isso nada que a gente não pode usar o vídeo aqui. Não porque manda ele foi enfiar muito nada, sério. vamos sem grossura. Não, Enfia na leva isso sala. aqui, leva isso daqui. E não sei o que e tal. E cortou, e eu falei, tá bom. E eu acordo muito cedo, eu acordei no dia seguinte, 5 da manhã, fui lá. Ele tem os 3 dos campeonatos mundiais, tá? Em destaque. Eu botei o meu... no meio ali. E ficou por 3 anos. Sem ele perceber? Não percebe. É uma sala enorme de troféu. Mandou bem. E não é troféu de Grande Prêmio de Jundiaí, nada disso. Mandou bem. Qual o problema de Jundiaí? Eu ganhei em Jundiaí. Então. Para mim é uma honra, ganhei Fórmula 200 em Jundiaí. Aí, tá lá. vendo? Fórmula Grande Jundiaí. 200. Olha lá. Tá vendo? Meu pai correu, sabia que eu já andei de Fórmula 200. Tá eu era... Você andou de Fórmula 200? Eu corria Meu, de aquilo era kart. uma cadeira elétrica, Eu cara. corria de kart, eu era muito pequeno. Eu lembro que e andava bem aqueles carros. Andava Andava muito, cara. Andava em autódromo. E foi mais um campeonato mundial que eu ganhei também, foi Fórmula 200. Agora, eu não me arrisco Eu a dizer... andava, uma vez eu lembro que tinha uma... meu pai tinha uma oficininha lá em Botucatu, que era dentro da fábrica que a gente tinha lá, né? E em volta tinha meio que não era pista, né? Mas circuitinho. Era um circuitinho em volta, assim, de asfalto. A gente usava para andar de kart naquele negócio. Né? E era em volta da oficina do meu pai. E na época do Fórmula 200 eu comecei a andar lá, né? Não sabia nem mudar de marcha, era muito criança. E eu lembro que uma vez eu dei na parede, cara, dei uma porrada com o Fórmula 200, Que nem ele. eu não alcançava direito. Mas olha, eu não me arrisco a dizer aqui, pelo que ele falou, tá na cara que ele é meu fã. Que isso, fã? Deixa ele falar. Pelo amor de Deixa Deus. ele falar, não é isso? Ó, escuta, direção de TV, muda a câmera aqui, porque as piscadas... ele fez assim, ó, pro pelo Felipe, que ele já falou aí, ele viu as corridas de Corsa, o Fórmula Nossa, já 200, viu, lógico. picape. Então ele... Vi tudo, Isso tá na cara, isso é sei coisa de de tudo. fã.
Isso é Forma coisa do de Zé. Felipe, isso tem que valer um Meu ano pai de acho que DVD acho de que meu pai corridas de comprou o kart graça. e fez uma corrida. Aí, ó, tá Acho que meu vendo? pai fez uma ou E duas além corridas do que não era mais, pra ele. além do mais, eu corri com o pai dele, corri com o Titone de Fiat. Quando ele disse aqui que ele assiste todas as corridas de Fórmula 1, Assiste. sou eu que forneço os Então, DVDs. agora, depois Tá dessa, você vendo? vai fazer de graça. Tá vendo? Então, 2013 está franqueado. Mas, depois bom, dessa. bom, brincadeiras à parte, no Grande Prêmio Brasil, aquela sua manobra foi magnífica. Eu coloco mais ou menos como aquela do Piquet em cima do Senna. A largada que você deu, Sem dúvida. monstro. Largada foi monstro. E aquela manobra, quando você abriu Com um verba. pouco, você protegeu um pouco para o Alonso passar, aquilo é de gênio, matou a pau, independente de qualquer resultado. Ali você foi magistral, né? Sensacional. É lógico que não é uma coisa né, fácil, né? Dá sempre, né, uma... Pô, eu queria estar ultrapassando, né? Independente, mas eu acho que ainda mais eu fui muito criticado, né? Não por isso, não por essa corrida, mas pelo passado, né? Só ajuda a equipe, é número 2. Eu acho que tudo depende de você próprio. Eu acho que o começo do ano foi horrível para mim, né? Eu não tinha chance nenhuma de disputar o campeonato. Agora você chega no final da corrida onde o teu companheiro tem chance, um título, a gente sabe o que vale um título para uma equipe, né? Isso é coisa de imbecil que condena um negócio Eu acho que a gente desse. tem que entender, né? O lado profissional, né? Engraçado Independente se que- às vezes tem polêmica, mas é o lado profissional. Eu sou um existe profissional, isso. eu trabalho para uma fábrica, né? Que tem Você trabalha para um 900 empregador. empregados, Aham, né? Como todos nós, a gente, Claro. pô, é uma fábrica, uma empresa independente, a gente tem que ser profissional E e ninguém a gente falou... sabe o que vale um título. Né? E ninguém falou de 2007, né? 2007 então tudo aconteceu bem. a mesma coisa, me Que doeu foi a mesma muito. coisa. E 2007 ainda doeu mais porque eu deixei de vencer, né, a corrida, né? Eu estava em primeiro e fiz, mas eu dei um título para o meu companheiro, para a equipe, né? Ajudei, né? E acho que a gente tem que ter, saber o que significa isso também, né? Você falou uma coisa aqui que faz a gente pensar dessas críticas, número 2 e tal. Nesse contrato que você tem agora para frente, tem alguma coisa escrito que você é número 2? Nada. Isso em algum momento acontece Não. na negociação? Não existe. Vai ser assim, você tem que deixar? Isso não existe. Não. Como No é meu que você... contrato, não. E o que vocês lidam, isso é corrida, o que vai acontecendo no campeonato. É lógico, tem, né, uma coisa que não é nem no contrato, né? Uma coisa certa que você prioridade. tem que obedecer, né, As ordens da equipe. ordens da equipe em geral. Você trabalha para uma equipe, né? Uhum. É a mesma coisa, você não vê um jogador fazendo o que ele quer dentro de campo, né? Ele obedece o time, é diferente. Exatamente. Agora, isso faz parte quando você não tem a chance de disputar o campeonato. Eu entro para... eu começo um campeonato, eu entro para disputar um campeonato, para vencer todas as coisas possíveis, né? Agora, chegou em agosto, onde eu tinha 22 pontos, se não me engano. Não tinha o que fazer. Não tinha como. A gente tem que... Agora, você sabe que você tem que ajudar a equipe onde o seu companheiro estava em primeiro ainda no campeonato, não é? É uma coisa totalmente normal, na minha opinião. Cara, é a sua equipe. É. É a sua equipe, é o seu E tem empregador. uma coisa, é o seu até para a trabalho, gente né? encerrar esse bloco, eu queria até falar. Quando você está numa equipe, se você não tiver orgulho de que essa equipe Exatamente. seja campeã, se você não lógico. tiver consciente de que esse trabalho está sendo feito para todo mundo, que esse título também é seu, que você faz parte dessa conquista, aí você não está nem lembrando que isso aqui é um esporte e todo esporte é de equipe, principalmente nesse caso é um esporte de equipe. O piloto, como a gente fala aqui, é o solista da história. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta agora para ler as perguntas que mesmo gravado a gente pediu no Twitter e o pessoal mandou. A gente volta já com o Felipe Massa respondendo direto para os tuiteiros do nosso Supermotor. Até já. Estamos de volta aqui no estúdio do Band Esportes para a sequência do nosso Supermotor gravado, mas com a participação de vocês através do Twitter. E tem um bocado de gente já mandando aqui os twitters, as participações. Tem algumas perguntas interessantes aqui, Felipe, principalmente no que tange a próxima temporada. O pessoal quer saber o que vocês fazem, principalmente quando você está naqueles... Aqui, ó...
Essa aqui não, essa Quando não enxerga, aqui, é um problema, aqui. É a idade. Não, a idade tá vindo, mas não é isso aqui, ó. Quer que eu Em segure qual aqui? pista... Vê, Foi ó. daqui de longe. Esse tá bem aqui, ó. Aqui, ó, vê? Agora- O que? Não, agora dançou. Não. Então lê você, escolhe uma aí. Escolhe uma. Fala o Melhor nome. ainda. Que assim não tem um problema de visão, né? Ele já escolhe aqui e fica tudo certo. Não, 500 milhas de kart. Aqui, ó. Ó, é o Tem um próprio monte de Felipe que está pergunta, escolhendo. né? Deixa eu Tanta escolher gente, aí. ó. Tem um monte. Aqui, ó, vou escolher essa daqui, ó. Do Fábio Sinegalia. Ah, O que mudou na sua carreira após sua volta à Fórmula 1 depois do acidente na Hungria? perfeito. Se rolar brinde, quero estar no sorteio. Ô, Fabião, pelo amor de Deus, cara. Olha aí, que queimação de filme. Mas fala, responde aí, vai. Bom, na verdade, nada mudou, né? Eu fui acho que durante esse tempo, né, onde eu não estava andando como deveria, não tinha um resultado, né? Eu ouvi muito, né? Muitas perguntas durante esses 2 anos, onde você acha que o acidente não mudou, né? Seu jeito de guiar, o seu jeito de pensar, alguma coisa não aconteceu, né? Para falar a verdade, eu achei muito, né? Até porque quando você vê que você não tem o resultado, você acaba pensando em tudo, né? Não tem como. Se você tinha o resultado antes do acidente e não tem depois, você acaba pensando, né, que talvez o acidente aconteceu alguma coisa, independente se ninguém, né, te fala, né? Eu acho que tipo de sensação, para mim, tudo que eu faço, o que eu penso, como eu sou, eu era igual, não mudou nada, entendeu? Agora, eu acredito que não mudou, né? Porque é difícil você ter um tempo ruim onde nada acontecia direito, mas de repente eu tive meio ano, né, decente, onde fazendo todas as coisas direito, decente. Eu fiz todos os exames possíveis e impossíveis, né? Não só no Brasil, como fora, nos Estados Unidos, em geral. Não é que, falei com 2 médicos e acredito e acabou. Não, eu passei por um grupo... O outro, ele foi na... Como é que é? Ele foi na fila do SUS, não é é isso? que falou com 2, né, do SUS, né? Foi para os Estados Unidos. Pô, Pegou podia ficha ter lá. ido o Dr. mas Rolf Gempel aqui no Hospital Albert Einstein. Tá? Então, mas a realidade é essa, eu fiz muitos exames, né? Para ter certeza, né, que nada aconteceu, até porque independente se eu tenho, né, uma carreira, eu corro pela Ferrari, eu tenho minha vida também, né, que no final é mais importante do que isso. E para falar a verdade, todos os resultados foram 100%. Mas até você chegou tem a médico que atribuir. falou, e tem médico no nível alto que falou assim, ó, corta o meu punho, que você está Zerado. 100% zerado e nada aconteceu com você. Pode ficar tranquilo. E hoje eu acredito. Nada aconteceu lá. E o que aconteceu depois do meio do ano? Que você deu um clique e Não falou, sei. meu, agora as coisas começaram, aí não tinha mais o problema. Não, porque aquele negócio, não, o aquecimento de pneu já não era mais problema. O que Muita você gente andou fala, ele não aqui faz mais as nos ultrapassagens. Estados Unidos, Pô, que eu passei cara. de gente, e ultrapassagens bonitas, né, Aham, nessa aham. segunda parte. Na coisa do Brasil, que eu ultrapassei de carros, ultrapassei carros por fora, em lugares difíceis. Quer dizer, não... mas eu acho que o que aconteceu foi só comigo, né, de você se sentir um pouco melhor e falar, quer saber, se for, se não for também, paciência. Acho que eu tive, né, uma carreira fantástica, independente se eu não conseguir o campeonato, né, eu tive uma carreira fantástica em todas as categorias que eu corri, né. Se for, se não for, paciência, né, vamos pensar em fazer outra coisa e vamos viver a vida. Você chegou a pensar em Cheguei vale a pensar mais. nisso. Vale muito mais. E eu acho que isso me ajudou, cara, pra falar a verdade. Eu acho Será que você não tirou esse peso? Exatamente esse peso de buscar resultados. Não você só falou, no pensamento, né? Mas eu acho que você só consegue tirar o peso com o resultado. Claro. Aí a hora que você faz a primeira corrida, você tem um resultado bom, você já começa a ficar feliz, já começa Autoestima. Quando você se autoestima, satisfaz, se sentir né? mais forte. Porque a autoestima acho que é o mais importante de tudo. E quando você não se sente aquilo que você
né, se sentir inferior não ajuda, cara. Exatamente. Né? E você não é inferior, cara. O que eu fiz durante a minha carreira inteira muito mais aquilo que eu imaginava, cara, entendeu? Então, quer dizer, você não é inferior. Eu acho que você começa a pensar aquilo que você sabe, aquilo que você é capaz, do jeito certo. Você descobre do e que começa você é a capaz. ver o resultado acontecendo, muda completamente e você fala, "Pô, não é possível, né?" Você teve Sabe? apoio psicológico para fazer isso? Para chegar nessas conclusões e falar, não, peraí, relaxa, deixa fluir e vamos embora. Tive apoio, eu acho que esse apoio me ajudou muito, mas me ajudou muito nesse negócio do pensamento, né? Mas eu acho que o que mais me ajudou foi o resultado. O pensamento me ajudou a ir atrás de conseguir, né, um resultadinho ensinou um aqui, caminho, eu acho né? que o caminho. Ensinou um caminho. E aí depois parece que as coisas entraram Clarearam. no eixo, né? É porque você vê a luz, né? Vem, vez, puta, é aqui, o caminho é esse. Deixa eu falar uma coisa, a gente pediu para mandar pergunta. Então e vamos você ler não mais deixa perguntas. perguntar. Você- Então eu quero te fazer o seguinte, eu vou fazer perguntas, você responde rapidinho, porque senão não cabe todo mundo. Então, Ó, mas é para perguntar rápido também. também, Tá? vamos começar. O João Luiz Apriliano, ele pergunta para você quais são os pilotos que virão para o Desafio das Estrelas. Que assim, de bate pronto. Bom, tem Alonso, eu, a gente está para ter uma resposta do Kobayashi, acho que o Kobayashi deve vir. Tem Maldonado, Bianchi, Bruno Senna, Lucas Di Grassi, os pilotos da massa. Fórmula Indy, o Tony Kanaan, o Hélio Castro Neves, Rubinho. A gente tem os pilotos da Stock Car, que tem vários. Cássio Homem de Melo. Cássio Homem de Melo, Edu Homem de Melo. Edu Homem de Melo não cabe Nossa mais. Senhora. Olha, campeão de kart, cara. Bicampeão mundial de kart, de Fórmula de Corsa e de campeão mundial de Fórmula 1. A gente está esperando a resposta do Valentino, que tem uma chance grande de vir. O Celso Vedovato pergunta quais são os seus autódromos preferidos na Fórmula 1. Bom, Spa é uma pista antiga, né? E é pista, né? Eu sou muito mais para circuito mesmo. Eu gosto de Mônaco, não gostava antes, aprendi a gostar, né, de Mônaco, de Singapura, mas Spa para mim é a que eu gosto mais. E depois Suzuka. São pistas das antigas. Das antigas. Suzuka acho que eu acho que eu ponho no mesmo nível de Spa. Então essas que o tio que desenhou aí... Eu gosto, por exemplo, da Turquia eu gosto. Eu gosto de Austin, uma excelente Cara, você foi pista. super bem, Muito legal a pista, bem feita, mas ainda fica um pouquinho atrás. Não né? é isso tudo. A Lúcia Ferreira, Lulu Forever, pergunta, diz que a Ferrari priorizou o trabalho em equipe e o que de positivo isso influenciou no seu trabalho? Como piloto. O trabalho em equipe como piloto. O que de positivo, o trabalho em equipe? Exatamente, o seu trabalho em equipe, que é o que o Celso falou agora há pouco, né? Ele praticamente respondeu a pergunta A Ferrari dela. priorizou o trabalho em equipe. E o que é que de positivo isso trouxe para o seu trabalho? Bom, eu acho que eu fui 100% profissional durante o campeonato. E eu acho que eu fiz muito pela equipe, né, na segunda parte do ano. Não só como os resultados próprios, mas para tentar ajudar o Alonso a ser campeão de qualquer jeito. Né? Eu ajudei muito, talvez até mais, né? Talvez até demais. Eu acho que isso foi muito positivo e eu tenho certeza que a Ferrari reconheceu muito aquilo que eu fiz. Ele te ajudou na renovação, Alonso? Não, é lógico que ele gosta muito de mim, né? E não é, muita gente também escreve, ele que decide, não é isso que acontece, né? A gente tem Mas tem um peso. Mas tem um peso e eu acho que é importante você ter uma boa relação entre os dois pilotos, sem dúvida. Frederico Rios, o que é que a Ferrari precisa melhorar no carro de 2013 para se tornar mais competitiva? Se é que você acha que vai melhorar alguma coisa, como é que... Eu acho e espero, né? Sem dúvida. E torço, né? Aposto. E rezo. É importante, sem dúvida. A gente precisa de um carro mais rápido, um carro mais competitivo, principalmente em classificação. A gente sempre tem um carro mais competitivo em corrida do que em classificação. Independente se precisa melhorar ainda um pouquinho mais em corrida, mas a classificação a gente precisa de um carro mais pronto, né, para a gente estar largando mais na frente, ter um carro que mais competitivo em classificação. E esse é o trabalho que a gente está fazendo, né, que não é uma coisa fácil, mas não é um ano onde tem uma mudança grande no lado técnico. Né? É um ano onde
nada muda, né? É um ano onde esse ano é muito importante trabalhar em cima daquilo que a gente entendeu esse ano, que é o caminho para o ano que vem. São algumas áreas onde é a área onde a gente vai conseguir desenvolver melhor o carro para o ano que vem. Você pode contar pra gente qual é? O lado da aerodinâmica, sem dúvida, é o lado principal. Fórmula 1 hoje é em dia. aerodinâmica, cara. 200%. Não, é sério. Tem- 200% é aerodinâmica. É muito importante, O Herbert Larios quer saber, ele fica curioso para saber como é que é o pós-corrida para vocês. Quando acaba o GP, o que as equipes fazem? É reunião, é festinha? O cara quer saber se tem balada. Na verdade é isso. Festa. Cara, eu vou te falar, ó, acaba a nossa corrida, normalmente a gente tem um trabalho de reuniões e um trabalho grande durante o fim de semana inteiro, começando por quinta-feira, né? Às vezes antes, mas aí é evento de patrocinador. A gente tem um trabalho, né, pesado, né, durante o fim de semana inteiro, como preparação, estratégia em geral. E depois, quando acaba a corrida, tem toda a parte de imprensa, tem aqueles Zona mista, o 30 chiqueirinho minutos lá. depois Aham. para você também, né, tomar um banho, né, e ir para o lado da imprensa e tal. E aí acontece uma reunião que dura sempre mais de 1 hora, uma reunião depois de corrida, para você passar tudo aquilo que aconteceu. Eu acho que talvez é a reunião mais importante, porque você consegue ter balanço da tudo corrida, aquilo né? O que balanço do aconteceu final de semana. durante a corrida toda, durante o fim de semana, e falar. Não é tipo uma reunião bacana, é uma reunião onde tem que... Pesada para Cobranças, melhorar, né, em áreas onde não aconteceu direito. Independente se você tem uma vitória, também é uma reunião longa e para o próximo passo, né? Próximo Inclusive dia. o Alonso meteu a boca num grande prêmio aí que uma parte da equipe falhou. Não me lembro que corrida foi, ele fez crítica pesada ali, até na imprensa, ele liberou ali. E Eu imagino tem razão, então o que né? o Felipe falou depois daquela corrida em Singapura, que ele saiu com a mangueira, a estreia do pirulito eletrônico. Não falei nada. Não falei nada, é ótimo. Oh, imagina. O Felipe, Aí ele ficou ali o título de 2008, só isso. No começo do programa você falou, você foi bem claro na sua colocação, que vocês nunca tiveram esse ano um bom carro, ou seja, um carro competitivo. Isso, em contrapartida, a Red Bull sempre teve um carro competitivo. Deu uma derrapada ali no começo, mas depois também arrebentou. E eu costumo dizer aqui no programa, e muita gente briga comigo, que aquele carro da Red Bull é um carro que anda sozinho. Para mim, não tem... não adianta você rir, eu vou falar. Mas é o jeito de falar. É minha né? opinião. Tá Eu falei pra ele, teve um programa aqui que eu falei, é só pegar um macaco e bota lá, o macaco guia o carro. Porque o carro guia sozinho. Aí, ó, mais ou menos, tá vendo? Porque antigamente as experiências espaciais eram feitas com macaco, o chimpanzé. Então se o chimpanzé podia pilotar um foguete, por que ele não vai pilotar um carro de Fórmula 1? Tudo bem que eu coloquei o nome do meu cachorro de Vettel, mas chimpanzé... Igual aquele Corsa andava sozinho. Não é, exatamente. O Guaraná fez Ele tinha que ter Alfredo Guaraná Menezes fez um acerto maravilhoso. Andava sozinho. Pois é. É lógico que é uma coisa, pergunta... até tartaruga andava rápido naquele carro. Vai nessa, vai lá. Ele vai. E ainda fazia filmagem, viu? Pensei que só você que mudava os Não, cliques. era igual o Fiat, que seu pai pilotava também. Andava seu sozinho. Seu tio. né? Meu pai fazia uma maracutaia. Peraí, não fala isso. Os caras Diferencial não era só ele ainda, né? Ah, Era tá. tipo 90% do grid. Meu, Tinha- tem uma história espetacular do Fábio Sotomayor, rapidinho. Quando acabava a corrida, os motores eram sorteados. Pra levantar né? o carro? Tirava o motor e tinha que entregar para a eles organização. porque todo mundo fazia alguma coisa pra Não, blocar. Era né, o nitrometano né, no Santo Antônio, diferencial. era uma zona. Todo mundo fazia alguma coisa. Aí chegou no final, eles inventaram uma regra. Tá bom, já que tá todo mundo dentro, agora a gente inventou uma regra diferente. Então, entrou no parque fechado, tem que levantar o carro e virar as rodas. Se virar as duas pra frente, é que tá blocado. Acabou com Todo mundo tudo. foi desclassificado. Todo mundo. E o Fabinho Sotomayor tinha que devolver o motor quando acabava a corrida. Então ele tinha um motor embaixo da bancada. Era o motor pra Acabava a devolver. corrida, ele tirava todo o óleo do que correu, punha o óleo fervendo lá e entregava o motor. Nossa Mas, enfim, Senhora. Era outra época, era tá vendo? outra Hoje em dia não época. acontece Era mais época isso. romântica. Você né? vê que Vamos coisa, dizer né? assim. Mal sabia o Titone naquela época, ele estava correndo
correr de Fiat. Fiat, Que você estaria na família. Fórmula 1 ele corria. Pois Fórmula é. 1, né? Ele Não, e mas o assim, seu já tio, estava né? na casa, né? do Meu grupo tio foi Fiat. campeão brasileiro. Pois é. Em 95. Mundial. E mundial. Foi campeão Não mundial, tinha, já Tinha não. aqui, né? Não, tinha um Mundial, na Itália. Tinha um na Itália? Tinha um na Itália. Ah, não, então não é Tinha mundial. corrida, Então então é era sul-americano, mundial. vai. Tinha. Sul-americano. Sul-americano. Ou latino-americano. Não, não dá, não dá. Mas, enfim, o carro da Red Bull, eu não quero te deixar numa situação constrangedora, Já deixou. mas, de certa forma, eu acho, a minha opinião particular, o Vettel é um piloto mediano. Ele, para mim, não é verdade. não é fora de série, não é. Não é verdade. Ele É fez um uma cara diferença que... pesada também. O quê? Ele fez uma grande diferença também. Ele entrava no carro, fazia Sim, pole. mas, Ele fez pole com não diferença de adianta. tipo meio segundo no segundo. Putz, a gente não pode. peraí. Eu acho que a gente tem que falar a verdade, não é? Não, tudo Que bem, isso? não tenha dúvida que tem que falar Eu a só verdade. falei isso aqui o nenhum. ano inteiro pra ele, ele falou, de jeito nenhum, o Vettel é outro macaco. Como eu O cara também não digo, quer como- nada. Mas aí, peraí, deixa eu terminar. Não, Agora é que fica atrapalhando. Da próxima vez eu não chamo ele, tá? Eu quero dizer o seguinte.